Olá, meus amigos, estamos aqui. Hoje vai ser incrível. A gente vai conversar com a Bruna Silva, uma das grandes profissionais aí de proteção de dados no Brasil, uma referência para mim. Vai ser um papo muito legal, vamos entender o que está acontecendo nesse mercado aí com quem assistiu desde o comecinho e está até hoje, né, lutando nesse mercado tão difícil no Brasil. Muito obrigado, Bruna, seja muito bem-vinda. É uma honra para mim estar aqui, uma referência para mim, uma amiga. Conta um pouquinho aí da sua história para quem está assistindo a gente. Muito obrigada, Causa. É um prazer, uma honra. E saiba que a recíproca é verdadeira. Você é um dos profissionais que eu admiro muito e tenho como referência também. E essa trajetória, então já respondendo, começou lá atrás. Na verdade, eu comecei trabalhando com a área de segurança da informação, mas a minha graduação era o direito. E dentro da DSERV, a gente sempre focou muito em proteção de dados. Então, a gente sempre focou numa proteção de dados para o mundo corporativo, para as empresas. Com o advento do GDPR na Europa, clientes que nós fazíamos a conformidade, o gerenciamento de servidores, precisavam se adequar com a lei europeia. E a gente viu ali uma oportunidade, uma janela de oportunidade de linkar tanto a área do direito quanto a área da segurança da informação e trazer para o Brasil a conformidade com a LGPD. Então, nós costumamos dizer que a segurança da informação sempre foi um braço muito forte da DSERV. Nós atribuímos a privacidade de dados por força da legislação europeia e construímos o DSERV Academy, que era justamente um caminho que nós tínhamos que entender como buscar essa adequação de uma forma auditável. Afinal de contas, se uma lei, na época, nova, recente, que impactar tantas empresas, inclusive nossos clientes, nós não poderíamos inventar esse processo de adequação, que ainda acontece em alguns cenários, algumas situações, mas essa foi um pouco da trajetória. Então, buscamos no DSERV Academy parceiros fortes, como Equizin e APP, como a Associação de Privacidade e Proteção de Dados, para justamente conseguir levar para os profissionais também a oportunidade de buscar por esses conhecimentos e aplicar aí nas empresas, tanto do Brasil quanto no exterior. Então, hoje a gente acaba sendo feliz nesse processo, vinculando a privacidade e proteção de dados com a segurança da informação, mas também levando conhecimento para os encarregados de dados, para os times e equipes de privacidade de grandes empresas, no Brasil e no exterior. Perfeito, perfeito. Bom, eu sou até suspeito para falar, sou aluno, né, da DSERV Academy. Mas vamos lá, Bruna. Vendo dois pilares assim, né, o pilar das empresas e o pilar dos profissionais que atuam no mercado. Desde que essa brincadeira começou ali, né, brincadeira no bom sentido, em 2017, com a lei saindo em 2018, entrando em vigor em 2020. Como é que você viu essa evolução das empresas e dos profissionais? Hoje eu vejo que as empresas elas têm mais uma percepção de riscos, bem mais evidente, de riscos relacionados à segurança da informação. Acho que por força dos incidentes de segurança que as empresas estão sofrendo diariamente. Então, a percepção de valor do processo de conformidade tem vindo muito por essa perspectiva. Ainda muito inicial, embora nós tenhamos aí 7 anos, não estamos indo para o 6º ano de Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. Eu acho que tem muito ainda para crescer na maturidade de segurança, mas da perspectiva das empresas, acredito que a quantidade de incidentes, a gestão de riscos, isso está mais evidenciado, está mais claro. E por parte das pessoas, ainda tem uma jornada longa, porque ainda se tem uma percepção que conformidade com a LGPD é uma lei com algumas burocracias e que isso é fácil de resolver, porque se a empresa tem um jurídico interno, o jurídico interno automaticamente já tem condições de absorver, e muitas vezes não aquela demanda. Ou por ser proteção de dados, que muitas vezes a área de TI e segurança que a empresa já tem, quando tem, ela conseguiria absorver. E, na verdade, traz essa dificuldade para que as pessoas possam entender de fato como titular de dados sobre os seus direitos, efetivamente, em relação ao LGPD, e também como pessoas que estão nas empresas com a missão de transformar essa legislação em evidências de conformidade. Perfeito. Então você acha que assim, as empresas estão num caminho de ter mais maturidade e os profissionais ainda precisam se implementar, né, se estruturar melhor para entender a complexidade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu tive uma solicitação para uma palestra lá em Belo Horizonte, na OAB, e era uma provocação que era 10 passos para se tornar um DPO. Né? Eu achei que aquilo assim mostra, né, uma visão simplista do que é ser. E aí eu brinquei, eu falei, ok, eu vou fazer 10 competências, que são todas muito profundas, né? Mas assim, quem é esse cara de PO para você? O que esse cara precisa ter? Você veio, né, tendo jurídico, tendo segurança da informação,
né? Eu muitas vezes falo assim, eu não consigo abrir uma caixinha, ver isso é dado pessoal, é problema meu, isso é sigilo e confidencialidade, eu não tenho nada a ver com isso, não consigo ser esse cara. Né? Mas assim, você que veio da segurança da informação e do direito, qual é a tua visão? Quem que é esse cara? Que ornitorrinco é esse que é o DPO? É um encarregado de dados bem sucedido, que a gente costuma dizer, né? Ou Black Belt. É um encarregado de dados que ele tem uma visão de melhoria contínua. Né? Então, não de chegada, como se o processo tivesse início, meio e fim. As etapas, elas devem ser superadas, mas o encarregado de dados ele tem que ter uma sensibilidade muito forte ao negócio. Então, a gente pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados ela atinge tanto empresas públicas, privadas, vários setores, e o encarregado de dados ele precisa ter essa sensibilidade em relação ao apetite de risco também da empresa. Então, ficar alinhado com os valores, ficar alinhado com a visão da empresa, trazer a conformidade como uma estratégia de negócio é fundamental. Então, o encarregado de dados que ele é bem sucedido, ele sabe que uma empresa ela está sempre mudando. A gente costuma dizer, a única coisa que é fixa no processo de adequação ou na vida do encarregado de dados é a mudança. E o encarregado de dados ele tem que ter essa sensibilidade de saber que a conformidade com privacidade e proteção de dados, ela pode potencializar para que as empresas consigam alcançar os objetivos comerciais de negócio ou eles podem inviabilizar. E essa mensagem, ela precisa ser levada de forma estruturada para a alta direção, para que a conformidade passe também a ser uma estratégia de melhoria contínua. Então, a empresa que tem uma visão de ser uma empresa perene, ela vai entender que o programa de governança ele vai potencializar essa continuidade de negócios. Então, são habilidades internas, são habilidades de relacionamento, que inclusive eu admiro muito, você na sua atuação, e a sensibilidade técnica também, de entender que o processo todo, no fim do dia, ele precisa ser auditável. E não da forma como a gente acredita, acha, pensa, imagina. Mas tem que ter frameworks mesmo, validações para que esse processo ele consiga comprovar a conformidade independente de quem questione. Isso você me traz um gancho muito interessante. Quando você fala de ser auditável, é uma coisa que eu, né, dentro das competências dessa palestra em Belo Horizonte, eu trouxe a questão de gestão de documentos, que é um pouco disso. Você tem que ter um drive em algum lugar mostrando tudo o que aconteceu. As atas das reuniões, as listas de presença dos treinamentos, as políticas, os contratos que foram. Eu penso muito nisso, né? E por que isso, né? Porque a gente sabe que no Brasil, e aí é uma provocação para o nosso mercado, ninguém está autorizado a certificar a adequação em LGPD efetivamente. Né? Isso é uma coisa que, até onde me consta, pelo menos a NPD disse, nem nós, quanto mais vocês. Então, assim, como é que você vê essa questão, né? Até porque as pessoas que estão assistindo a gente, muitos são empresários, né? São titulares de dados, todos, mas muitos são empresários que muitas vezes caem numa trilha ali de que, olha, eu preciso ter uma certificação para poder continuar atendendo o meu cliente, né, para poder continuar na cadeia do meu fornecedor, eu tenho que estar adequado, tem um caminho aqui de adequação que me dá uma certificação, é uma coisa rápida, barata e descomplicada. Como é que você, como uma profissional que está desde o comecinho aqui, né, vivendo isso, e que treina profissionais, como é que você vê isso? Olha, Causa, crítica essa situação, porque nós, no The Serve Academy, treinamos pessoas que prestam consultoria. E eu costumo brincar, se um dia eu descobrir que tem algum aluno que faz o DPO como serviço, a consultoria, que esteja prometendo uma certificação, eu juro que eu vou lá, vou na casa dele xingar ele pessoalmente, porque acaba sendo um aviso assim, de utilidade pública, né? Não existe essa certificação. Essa certificação ela não tem uma validade. A própria NPD já se pronunciou nesse sentido, dizendo que todo aquele consultor que promete que vai certificar a empresa não tem validade ou reconhecimento para a NPD. E aí pensa numa estrutura lógica de auditoria, quem implementa não faz, né? Quem implementa não audita, quem faz não certifica. E nessa estrutura lógica tem muitas empresas vendendo o famoso gato por lebre, dizendo que vai implementar, que vai auditar e que vai certificar. E isso é uma tragédia, porque quando a empresa descobre, ela já investiu e ela já terceirizou, né, Causa, aquele serviço por uma falta de conhecimento ou de capacidade ou de braço técnico interno. Então ela terceiriza acreditando que vai ter uma validação e o dia que ela descobre, pode ser a duras penas mesmo,
que não tinha validade, tem ali uma quebra contratual gigantesca com uma empresa que já se beneficiou muito disso como um consultor que trouxe para um cenário da organização algo extremamente fraudulento. Então, essa certificação que se prometem é uma certificação que, ao meu ver, é muito enganosa, é feio no mercado. Eu acho triste que isso esteja acontecendo. E eu já ouvi o argumento assim, olha, mas comercialmente resolveu o problema para mim. Eu precisava provar para o meu cliente ou para o meu fornecedor que eu estava adequado, me deram uma certificação e resolveu o problema. O que eu penso no crítico disso? Normalmente, quem está exigindo, né, uma adequação, seja um cliente ou seja um fornecedor, deve estar sendo atendido, né, por algum profissional que realmente sabe o que está fazendo. A tendência é essa. Né? E assim, quando chega, se eu, enquanto consultor de uma empresa que está, né, circularizando aí o formulário de adequação, por exemplo, se vem ali um dos fornecedores desse cliente e me manda uma certificação de LGPD, para mim isso é o maior sinal de que a empresa não está adequada, né? Eu vejo esse risco. Então, o que parece que comercialmente acalenta, tecnicamente mostra incipiência, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Por isso que a gente aposta muito também na formação de pessoas internas. Nem toda empresa passa por essa realidade, mas tem que ter alguém com conhecimento que vá validar a consultoria que foi contratada. Muitas vezes no sentido até de conseguir pontuar ou ter uma temperatura de entender o quanto que aquele direcionamento daquela consultoria está alinhado com os requisitos de fato da LGPD. O que muitas vezes para algumas empresas acaba sendo um cenário difícil, porque no fim das contas, ou até mesmo no início do dia, a gente trabalha com a boa-fé. Então, muitas vezes tem algo que parece ser muito famoso ou muito... ser muito capacitado, e aí, na verdade, junto com esse pacote vem esse tipo de oferta, né? Então, um cuidado, uma cautela mesmo forte na hora da contratação das consultorias para não cair nessa tentação de certificar a empresa em alguma certificação que não existe. Ela vai existir só para aquela pessoa que criou a certificação. Exatamente. Eu às vezes brinco com alguns clientes que vêm com isso no final, mas eu preciso de alguma coisa. Eu falo, eu posso dar uma declaração de tudo que aconteceu. Isso. Eu faço uma lista de toda a trilha que a gente percorreu e digo, olha, até hoje nós fizemos isso, porque é como você falou, né? A adequação, ela é uma fotografia. É uma frase que eu gosto de roubar da Aline, da Privacy Tools, que é começo, meio e vida. Né? Não acabou ali. Então, assim, eu declaro que a gente percorreu esse caminho, que a gente chegou até aqui. Se amanhã você tiver novas soluções de software, novos funcionários, novas estruturas, eu não sei se isso vai estar adequado ou não. Então, por isso que, né, eu já vi até, tinha uma empresa que fazia uma rede de concessionárias, fazia as redes de concessionárias, e eles punham uma plaquetinha, quase como um troféu de adequação em cima do balcão. Né? Aquilo você olha, tá, mas o que significa isso? Né? Mas mudando um pouco de assunto, você... Né, como você disse, você dá formação para profissionais. Sejam profissionais internos, o que é muito interessante, né, quanto para profissionais que são consultores de mercado. Sou suspeito, como eu disse, para falar porque fui aluno. Né, fui aluno quando eu já conhecia o assunto e me surpreendeu positivamente. Aliás, parabéns pela vitória, né, dando as aulas ali, foi muito bom. Poder assistir com o olhar de quem realmente conhece o assunto, mas assim, vejo no mercado muitas pessoas vendendo treinamentos que não atendem a finalidade real. Né? Por exemplo, quando eu vou fazer um treinamento numa empresa, eu não vou ensinar fundamentos de LGPD para a equipe comercial. Eles não querem saber isso. O que eles querem saber? O que eles podem e o que eles não podem fazer de acordo com as políticas que foram criadas. O que é implementação? E talvez falte as pessoas entender isso. Implementação é isso. Olha, eu vou entender o teu negócio, eu vou entender como é que os dados existem aqui dentro, como é que eles chegam, onde eles ficam, como é que eles saem, o que a gente faz com eles, criar políticas em cima disso e treinar a tua equipe do que eles devem ou não fazer com base na política. Eu acho que essa é a ideia. Não sei se eu estou certo, mas eu acho que é isso. Mas como é que você vê hoje essas empresas ou essas pessoas que estão dando formação de coisas que realmente não atendem à finalidade real da empresa? Carlos, eu acho que, de alguma forma, esse mercado de privacidade, ele gerou muitas oportunidades. Eu acho que eu sou fruto disso, acho que você também. E algumas pessoas conseguiram, de alguma forma, desvencilhar o que é conformidade do que é treinamento,
e muitas vezes dão um treinamento sobre a conformidade sem nunca ter passado por uma experiência de implementação. Nós, na Deserve, por que nós buscamos Exim e APP? Porque na época nós queríamos ter essa fonte de informações, pessoas estudando conosco, porque toda vez que um aluno faz alguma pergunta, ainda que a gente não tenha essa resposta, a gente vai buscar essa resposta. Então hoje a gente tem 3, 4 mil pessoas estudando conosco. Eu não interajo no grupo lá, mas eu aprendo muito ali, eu só fico olhando. E nós temos as webinars recorrentes, né? Até o próprio podcast aqui, Carlos, eu acho que é uma iniciativa muito bacana da gente conseguir validar que nós estamos no mesmo caminho. Você disse, eu posso estar errado. Bom, se você tiver, eu também estou, porque eu também estou nesta linha de trabalho, como você comentou. Então, eu acredito muito que nesse mercado tem pessoas que estão dando muitos treinamentos, eu vejo isso todos os dias, se posicionando como autoridades no assunto, sem nunca ter passado por uma experiência prática de conformidade. A pessoa não se deu o trabalho nem de criar, muitas vezes, um laboratório para conseguir fazer a implementação. Porque, é claro, tu não precisa fazer uma empresa de cobaia. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? E também como mentora de carreira. Não precisa fazer o teu cliente de cobaia, uma empresa de cobaia. Mas para passar pela experiência, um laboratório de uma empresa, estudo de casos, isso pode ajudar a ter uma visibilidade do processo de uma forma mais assertiva e também estressar ali as próprias dúvidas em relação às suas capacidades, se já está suficientemente pronto para atender uma organização ou não. E tem pessoas que não passam por esse exercício e aí ficam, então, vendendo de fato treinamentos, se colocando como autoridade e, infelizmente, enganando as pessoas em relação a esse assunto. Então, da minha percepção, é uma falta de ética, assim, gigantesca, né? Então, a gente só fica esperando toda vez que alguém novo surge, porque são vários, né? Todo dia. Todo dia. Um presidente de uma associação que se denomina Sou muito... CEO de mim mesmo. Isso, muito especialista. Alguém que diz, olha, eu sou autoridade, descredibiliza os colegas que também estão nessa jornada, que também estão aprendendo. E eu fico só esperando o dia em que isso vai passar, porque não se perdura. Acho que o mercado não tolera durante muito tempo. Uma pessoa pode até caindo, né? Uma pessoa pode até enganar uma vez, mas isso não vai durar muito Até porque tempo. a gente tá falando de segurança, né? Exatamente. E precisaria combinar com o bandido, né? E a gente tá trabalhando muito forte certo. nesses treinamentos. Então, querendo ou não, ainda eu considero que isso pode melhorar, mas as pessoas estão também buscando por mais informações sobre o tema. E aí, em algum momento, aquelas informações não vão fechar, né? Não vão bater. Então, esses gurus que muitas vezes surgem, né? Gurus da internet que surgem trazendo a privacidade. Grandes autoridades que passos, nunca executaram. Ou 10 passos, como você disse, Sim, né, Causa? sim. Imagina, são 10 passos, então eu tô caminhando errado. Eu lembro que uma das pessoas que estava passos. nesse evento também era o Gustavo Godinho, que é para mim uma grande referência também. Ele ainda brincou, ele falou, eu vou assistir a tua palestra para ver se eu aprendo 10 passos. Porque para mim até agora deu muito trabalho, né? Foram muitos passos, né? E a gente sente que não chegou lá ainda, né? Então... Exato. É humildade, né? De entender o quanto a gente ainda tem que aprender. E porque assim, é novo. Né? Eu lembro, eu trabalho com direito digital desde 2006, mas eu lembro, no meio da pandemia, eu tentando entender como é que a gente vai fazer para as empresas criarem essa cultura. Estamos no Brasil, criatividade, né? Empresas que vivem muito mais de apagar incêndio do que de viver com planejamento, com estrutura. É a realidade brasileira, né? E eu pensava muito nisso, como é que eu vou fazer. E aí, assim, você falou, né? Não faça o seu cliente de cobaia. Eu fiz um cliente de cobaia, mas conscientemente. Liguei para um grande amigo que tinha um escritório de advocacia e falei, cara, que atende empresas gigantes. Falei, você vai precisar estar adequado. Vamos ver como é que funciona? Foi terrível. Na hora, assim, eu brinco, era um escritório boutique, ainda que com clientes muito grandes, mas muito pequeno de estrutura. E um dos mais difíceis Depois eu cheguei a fazer escritórios grandes, fiz, por exemplo, o Pipec Advogados, 400 advogados, foi super tranquilo, porque já é uma estrutura acostumada com regra. Como eu fiz empresa multinacional, né, como eu brinquei numa outra entrevista aqui, você pega uma empresa sueca, não abre a gaveta, ninguém abre a gaveta. O cara anda de colete atravessando a faixa. Não é empresa brasileira, com todo o tropicalismo, né, que dá diferença na condução. Né. Mas assim, Bruna, dentro do treinamento, né, hoje eu acho que a gente tem dois, e você falou já isso, talvez não fique tão claro para as pessoas que estão assistindo a gente, mas assim, eu acho que você tem dois grandes caminhos. Os internos que precisam conhecer dos processos e os consultores que precisam trazer as novidades e as estruturas um pouco mais impactantes.
Isso, por exemplo, hoje o projeto que eu tenho no Corinthians funciona muito bem porque eu tenho isso. Eu como consultor, como externo, né, como prestador de serviço, e uma pessoa interna, os dois vivendo intensamente proteção de dados. Isso funciona. Porque eu só de fora não tinha atração que eu tenho hoje por ter uma pessoa dentro junto comigo. Né, porque é um CLT do Corinthians que está preocupado com isso e batendo nas portas o dia inteiro. Você está de fora, quando você é consultor, você muitas vezes não tem, ainda mais uma estrutura muito grande. E como é que você vê a evolução desses dois grupos na questão de entender a cultura, a mudança de cultura que precisa acontecer hoje? Eu vejo que ainda tem muito a ser feito, mas as pessoas já entenderam que tem algo a ser construído. Então, cada vez mais, os programas de treinamentos das empresas estão integrando e estão fazendo parte a LGPD está fazendo parte dos programas de treinamentos das empresas, melhor dizendo. Então, essa jornada do consultor com equipe interna, a própria movimentação do comitê de privacidade. Semana passada eu estava numa grande empresa do varejo da região sul, onde nós insistimos muito na questão do comitê de privacidade, porque a gente diz como que a empresa vai conseguir comprovar a governança de privacidade se ela não tinha um comitê. Ter um comitê de privacidade é acompanhar os passos de quem está ali na gestão de privacidade, na gestão dos setores, levando esse conhecimento e esses processos para a operação. Então, quando a gente traz essas camadas para as pessoas que estão numa linha de frente de mudança de processos, de novos projetos que envolvem o tratamento de dados ou de quem manipula ali no dia a dia, essa cultura ela começa a fazer a diferença, né? E ter também indicadores para conseguir medir essa cultura, a evolução dessa cultura. E aí a gente tem que buscar em diversos pontos o programa de governança para conseguir, de fato, evidenciar essa melhoria, essa evolução. Porque, por exemplo, a gente pode treinar ou ter ações de conscientização dentro de um ambiente, mas logo aquelas pessoas elas já mudam. Então, também tem que ter aspectos ali de que essa rotatividade de informações, elas consigam cobrir as mudanças também de pessoas dentro das empresas, o que muitas vezes fica distante. A gente costuma ver, né? A gente pergunta, vocês já fizeram algum treinamento, alguma capacitação? Já fizemos, isso já está feito, as pessoas já entenderam que precisa ser feito. Imagina, como se tivesse ali feito uma atualização de um software, né, em relação às pessoas. E aí, daqui a pouco, a gente vai olhar aquelas pessoas que receberam treinamento nem estão mais naquela empresa. Exato. E aquele assunto, ele já evoluiu. E as pessoas que estavam lá, elas não absorveram, sei lá, 10% daquele momento ali que se teve uma única vez. Então, as estratégias de impactar as pessoas, né, Carlos, elas também precisam ser diferentes, considerando o destinatário daquela informação. Como você disse, eu não posso criar um treinamento de bases legais para uma equipe do setor comercial. Eu preciso que eles entendam o que pode ou não pode ser feito dentro daquele setor para continuar trabalhando. Eu não posso formar 3.000 encarregados de dados se a empresa tiver 3.000 colaboradores. Exato, esse não é o ponto, né? Não é o ponto. E até falando disso, né? Fica muito claro no teu discurso que você traz muitas coisas de fora da lei, né? Não fora da lei, mas de fora da LGPD. Vamos falar assim, fica mais bonito. O que eu vejo, né? Muitas vezes a gente vê no mercado as pessoas muito preocupadas com a LGPD em si, né? E assim, quando eu me deparei com a missão e com o desafio de criar programas de implementação, isso ainda no laboratório em casa, falei, primeira coisa, eu preciso da compliance, porque aqui eu vou mudar a cultura. Então eu fui fazer formação em compliance. Aí eu entendi aqui e falei, putz, mas eu vou precisar fazer data mapping, que eu não acredito, né, na eficiência efetiva de data mapping digital. Eu acho que data mapping como eu brinco, pôr capacete, colete e entrar na operação. Eu fui estudar investigação corporativa. Então, assim, você tem que trazer coisas de fora, e eu vejo que você traz muitas coisas de fora. Até por quê? E por que eu estou trazendo essa conversa? Porque a tua visão, né, e a tua competência, ela vai muito além da LGPD, tanto que você foi criar uma legislação, isso? Conta um pouco dessa história pra gente. Você foi para Moçambique criar uma legislação de proteção de dados? Conta essa história. Que bacana, Carlos. Eu também, nessa jornada, nós conseguimos impactar, de alguma forma, o INTIC, que é o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação de Moçambique, e eles tinham a missão de construir a primeira versão da LGPD moçambicana. E eles fizeram toda uma formação conosco, justamente para conseguir ter condições de construir a legislação. E aí nós trabalhamos efetivamente 2 anos, ainda estamos trabalhando,
Mas ano passado, em setembro, eu fui até Moçambique para que a gente pudesse, então, moldar ainda mais o texto da Lei Geral de Proteção de Dados de Moçambique. Então, essa jornada foi uma jornada muito bacana, porque provavelmente esse pessoal do INTIC, eles irão compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Moçambique, então eles precisam ter tanto um conhecimento técnico de conceitos, mas também de visualização prática, para que eles possam construir a lei, que já a primeira versão já foi realizada em conjunto, mas também de conseguir levar isso para as empresas de Moçambique, tendo em vista, inclusive, os desafios econômicos, sociais e também proteger os dados das pessoas físicas. Então, foi uma experiência muito bacana, tem sido uma experiência bacana, e eu espero continuar nessa jornada para que se consiga também, efetivamente, a gente perceber que a proteção de dados, ela não tem essas limitações, barreiras também de territórios. Na verdade, a gente está diante de uma movimentação global, né, Causa? Sim, na verdade, a grande exposição, por mais que a gente saiba que LGPD não está atrelado ao ambiente virtual, mas assim, a grande exposição de dados está no ambiente virtual, que é internacional, né? Mas me conta uma história. Eu tive uma experiência de vida que depois de muitos anos de advocacia, eu entrei para o Tribunal de Ética e fui ser relator do Tribunal de Ética. Fui assessor primeiro, depois fui ser relator. Então eu mudei do lado do advogado para alguém que julga, né, para olhar com outro olho. Então assim, depois de ser uma pessoa que está ali dando treinamento, fazendo implementação de LGPD, quando você sai desse chapéu para alguém que vai legislar, construir uma legislação, e a gente não combinou essa pergunta, então fique à vontade para a resposta, como é que é olhar para a LGPD com o olhar de alguém que está construindo uma legislação? O que você tem ali de críticas, por exemplo? Nós temos ainda, numa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, no texto da lei, por exemplo, nós temos uma menção que perdura de um artigo que não existe dentro da lei. Então, isso é um exemplo. Aí, poxa, a gente já está pensando aí que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela vai fazer 6 anos que ela está em vigor. Então, ela existe pelo menos há 8 anos. E nós temos um artigo, até na seção que fala da administração pública, que menciona o encarregado de dados, que faz menção a um artigo que seria da Lei Geral de Proteção de Dados, mas, na verdade, é um artigo que o escopo dele está lá no GDPR. E nós temos livros, comentários à LGPD, LGPD comentada, autores que simplesmente transcreveram um copia e cola do que está já errado no texto da LGPD brasileira para a doutrina. E isso acaba se replicando para trabalhos de conclusão, para artigos. E então eu percebo que ainda tem que ter uma atenção na interpretação da legislação. Quando a gente fala do Regulamento Geral de Proteção de Dados e até o AI Act, que é a legislação da IA da Europa, a gente percebe que tem os considerandos. Então vem lá 200 e tantos considerandos e 60 e poucos artigos da legislação. E os considerandos, eles vão dar fundamentos àquela construção de exigências, de deveres, de obrigações, de direitos. E a gente percebe que a LGPD, a gente tem, ou na legislação brasileira, simplesmente os artigos, né, já assim, despejados para que as empresas busquem aquela adequação naquele tempo. Muitas vezes ali uma vacatio legis muito curta frente a todos os desafios, e um texto da LGPD, por exemplo, com um erro mencionando um artigo, né? Então, na seção da administração, até para caso depois a gente olhar em conjunto, rir ou chorar, chorir, chorir juntos, ele menciona o artigo 39 da Lei Geral de Proteção de Dados como funções e obrigações que o encarregado de dados deveria ter na administração pública. Só que o artigo 39 da LGPD, ele fala sobre as obrigações dos operadores de dados. Aí o encarregado de dados, ele não é um operador de dados, e o artigo 39 do GDPR é onde fala das atribuições dos encarregados de dados. E a gente pensa, será que é coincidência? Será que não é? Será que o legislador usou o chat GPT? Não tinha na época. Não tinha na época. Então, a minha percepção, assim, é que falta essa estrutura do que está escrito com a visualização do que realmente precisa ser exigido e essa colaboração de melhorar a interpretação. Porque no fim do dia a gente quer proteger os dados de pessoas físicas. Exatamente. E continuar com os negócios. E evitar as penalidades. Exatamente, isso que você trouxe, né? Continuar com os negócios. Às vezes as empresas, elas sempre, quando você começa a falar do projeto, encara como uma burocracia, como um dificultador. E a própria LGPD, né?
críticas à parte, mas ela começa ali dizendo que um dos objetivos é fomentar negócio. Né? E realmente você consegue fazer uma interpretação nesse sentido, porque eu vejo a LGPD como um diferencial competitivo hoje. Estar adequado hoje é um diferencial competitivo, que você mostra respeito pelo cliente, você mostra respeito pelo titular. Né? Então, quando você traz essa visão, né, de olhar para o negócio, que eu acho que é isso que me falta muito. E voltando um pouco, quando você fala, né, a LGPD ela foi despejada ali, 60 e poucos artigos, assim, eu gosto de falar 60 e poucos para não saber de cor, porque não tenho apego à lei. Eu acho que a lei ela é uma provocação para que a gente faça um trabalho que vai muito além da lei. Né? Que é o nome do nosso livro. Exatamente, exatamente. Que a LGPD é muito além da lei. Né? É muito além, exatamente. Mas assim, eu perdi aqui a linha. Não, a gente começa... Isso é uma estratégia de negócios, né? Um diferencial competitivo. Um diferencial competitivo, né? E assim, mas agora onde que eu ia chegar? Justamente, você falou, despejou ali 60 e poucos artigos, mas é uma lei que se aplica desde uma banca de jornal até uma universidade, passando por um hospital, passando por um órgão público de tecnologia, de saúde. Então eu sempre digo que o problema é o geral, porque é uma lei muito enxuta, não que ela deveria ser maior, mas assim, visando regulamentar realidades muito diferentes. Né? Por isso que eu acho que tem que ter um distanciamento da legislação em si, você tem que ter aquilo como guia, mas assim, você não vai ter respostas ali. Você vai ter limites ou provocações, mas para que você, como um profissional, olhe para outras coisas e traga ali uma solução para o cliente. Né? E eu vejo, voltando, agora eu retomei aqui, que muitas vezes se vê como um dificultador, e ela não é um dificultador. Ela tem que ser justamente porque, eu lembro quando eu comecei esse projeto de adequação, alguém do marketing e alguém da TI me olhava feio na primeira reunião de kickoff. TI e marketing me olhando feio. O marketing pensando, esse cara não vai deixar eu trabalhar, a TI pensando, o que esse advogado quer se meter na minha área? Era a leitura que eu tinha inicial. E já desde os primeiros projetos, no finalzinho, o que eu sentia? TI feliz da vida, porque eu ajudei ele a implementar um monte de coisa que ele queria e que ninguém dava ouvidos, porque santo de casa não faz milagre. Se ele tá falando, não. Mas vem alguém de fora e fala, mas assim, eu falei a mesma coisa que o cara já estava falando. Então, tem essa... E para o marketing, muitas vezes também, o que sentia no final? Que você faz uma higienização de base de dados, então muito do que se perdia de esforços em bases que não eram mais atualizadas, hoje eram mais, no final do projeto, são mais concentradas. Então, assim, da melhora, né, para o marketing, para o TI, mas muito mais do que isso, como a gente está falando de processo, de abrir caixinha, quantas vezes ao longo do processo de adequação, eu falo, mas por que isso é feito dessa forma? Ah, mas sempre foi assim, mas qual é a utilidade? Aí as pessoas falam, realmente, qual a utilidade? Vamos melhorar isso. Então você, com um projeto que seria ligado à proteção de dados especificamente, como você precisa revisitar toda a estrutura, você traz melhoras para a empresa em todos os setores, pelo menos a impressão que eu tenho. Por isso que não dá para entregar um pendrive com política e dizer, olha, você está adequado. Não é isso. É pôr o capacete, entrar na operação, entender o negócio. Quando eu comecei o projeto no Corinthians, por mais que eu seja corintiano e goste de futebol, eu não entendia nada de direito desportivo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Nunca foi minha matéria de estudo. Mas eu percebi que ali eu ia ter que entender de direito esportivo. Porque assim, as regras do que eu estou tratando, elas vão permear outras regras do direito ou outras regras de negócio que eu preciso entender. Daí até vem a minha amizade com a nossa amiga em comum, que é a Fernanda Soares, que no começo as pessoas me chamavam para as coisas, para falar do direito desportivo da proteção de dados, mas eu não conhecia direito esportivo. Eu falo, Fernanda, eu vou se for, porque ela me dava suporte nisso. E aí, hoje eu até sou coordenador de um curso de direito esportivo, porque eu fui estudar isso, né? Você precisa entender o negócio, eu acho que é muito disso. Mas é isso, me conta aí, o que você tá vendo, né? Senão eu fico falando de mim aqui, a gente fala... De nós, você está junto trabalho, com amigos, é empresas. terrível, porque a coisa vai, daqui a pouco, quem controla o tempo dá bronca na gente, mas assim, fazer a pergunta clássica que eu faço no final. Para 2026, 2027, o que brilha teu olho? De que legal e o que dá um arrepio no braço falando, pelo amor de Deus? Já vou aproveitar, inclusive, um pouco aí da tua fala, saber diferenciar que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela não veio fazer ela não revogou todo o ordenamento jurídico. Então, cada empresa precisa buscar por suas leis, regulamentos que são específicos e que impactam no tratamento de dados pessoais. Isso é fundamental. Para o futuro, breve, para amanhã, incorporar aos mapeamentos de processos e fluxos de dados o mapeamento dos sistemas de inteligência artificial. Então, nós estamos diante de um cenário onde a utilização de sistemas de IA ela é realidade em todas as empresas, para todas as pessoas,
e nós precisamos identificar onde que tem sistemas já sendo utilizados dentro de um fluxo de dados, de processos para a organização. Convidar as empresas a olharem por essa perspectiva de que a conformidade com privacidade e proteção de dados é um diferencial competitivo, uma vez que se eu sou, ou a minha empresa é uma prestadora de serviços que trata dados pessoais em nome de outras empresas, é muito válido que meu processo de due diligence, que as auditorias que os clientes realizarem, ele vai estar mais acreditado, ele vai estar mais validado, ele vai trazer mais confiança para essas relações. E também conhecer os seus dados, eu acho que isso é muito importante, a empresa conhecer que tipo de dados ela trata, o quanto que a LGPD impacta na atividade dela e reforçar tudo que tem lá nos valores, na missão da empresa, principalmente nos valores, que muitas vezes é direcionado ao respeito aos indivíduos, estender esse respeito aos titulares de dados também, né? Então, trazer esse indivíduo, esse cliente, esse colaborador, esse usuário, independente da categoria, também com um ponto de proteção dentro das empresas. Então, acho que se a gente valoriza ou respeita o cliente, os dados desse cliente a gente também tem que respeitar e valorizar. Então, acho que essa lógica e coerência entre o que a empresa expressa, ela também precisa refletir nos programas de governança. E, claro, auditáveis, né? Então, isso é um ponto muito importante. E que não também adianta falar que está adequado. Não né? Eu estou adequado, eu tá tenho adequado. selinho. E buscar por empresas e consultores que de fato levam esse trabalho a sério para conseguir chegar no ponto máximo da conformidade, que é o Privacy by Design, by Default. Então, estabilizar o legado e também já tratar os novos projetos, processos, produtos que vão tratar dados pessoais e já buscar essa mitigação de riscos para a empresa conseguir trazer essa continuidade de negócios de uma forma mais assertiva. E como hoje os dados acabam sendo, né, o combustível da maioria dos negócios, e aí assim, né, mostrando que eu não tenho aquela visão de o mercado é meu, é dela, não. Que se ouçam outros consultores. Eu acho que é muito legal quando você termina um processo de adequação, passou algum tempinho, pede uma validação, pede, né, para que algum outro consultor olhe, porque às vezes assim, nós todos criamos isso um pouco nos nossos laboratórios em casa, porque não tem um histórico de decisão, de coisas que a gente trabalhou em cima. Então assim, muito do que a gente implementa hoje, lógico, a gente estuda, mas assim, é a tua percepção sobre a lei e o processo, é a minha percepção. Então é legal às vezes ter uma percepção de um outro consultor, né, e eu falo isso de coração aberto, assim, não existe uma verdade absoluta, eu acho legal ter uma validação, você fazer uma auditoria, né, do processo que foi feito pelo outro colega, e não porque você é melhor do que ele, mas porque você vai olhar às vezes para coisas diferentes ou com percepções diferentes e vai ter um benefício para o cliente final, que vai ter uma estrutura muito maior, né? Mas é isso, Bruna, um prazer ter você aqui. Na tua fala já começou a vir um monte de coisa à vontade de falar, de gestão de terceiros, de tudo, mas infelizmente a gente tem limitação de tempo, o que não impede a tua volta para tratarmos de outros assuntos, mas muito obrigado pela tua presença, uma honra ter você aqui e olha, muito bom poder ser seu amigo e seu aluno, inclusive. A honra é toda minha, causa, e eu tenho certeza que esse podcast ele já está sendo um sucesso. E eu te desejo muito sucesso na jornada de privacidade, na jornada jurídica, porque eu acredito muito nessas trocas e pode ter certeza que foi muito rico para mim e eu saí melhor dessa conversa do que quando eu entrei. Então, muito obrigada. Obrigado. E conte comigo sempre. Muito obrigado.